Bom dia. Este grupo é composto por Bruna, Bruno, eu, Fernanda, Gabriela, Guilherme, Mariana, Paula, Thalita e a nossa orientadora é a professora doutora Rosana Marques. Trata-se de um trabalho da disciplina de Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição. É um plano de gestão de pessoas para uma unidade de restaurante universitário. Sabemos que o sucesso de uma unidade de alimentação e nutrição depende da colaboração entre proprietários e colaboradores, no caso aqui uma proprietária. A proprietária busca aumento da produtividade, qualidade de clientes e diminuição dos custos, e os colaboradores buscam aumento da remuneração, segurança no ambiente de trabalho e respeito. A gestão de pessoas vem como uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento da organização, trazendo a satisfação entre proprietários, colaboradores e clientes. Os objetivos deste trabalho são caracterizar a UAN, identificar as fragilidades e fortalezas e elaborar um plano de gestão de pessoas. Trata-se de um restaurante universitário, 2, localizado nas dependências do campus Samambaia, em Goiânia, Goiás, Jardim Itatiaia. É uma UAN institucional gerenciada pela empresa Alimentar e o público é a comunidade acadêmica. Define-se como meio para a universidade e fim para a concessionária. Alimentare é uma empresa fundada há 20 anos com ampla experiência em gestão de grandes unidades de alimentação. Nossos princípios são segurança, confiança, sustentabilidade e respeito. Também oferecer aos comensais uma alimentação adequada nutricionalmente, que forneça energia suficiente para atender às necessidades diárias do estudante dentro do ambiente acadêmico, respeitando a legislação e também a sazonalidade dos alimentos, regionalidade e diversidade. A UAN funciona em turno integral, sendo no de jejum das 6h30 às 8 da manhã, oferecendo de 120 a 270 refeições, no almoço das 10h45 às 2 da tarde, de 2.000 a 2.500 refeições, e no jantar, das 17 às 19h30, oferecendo de 500 a 950 refeições. O cardápio é composto por 3 saladas, 3 opções de prato proteico, sendo uma de origem animal, a segunda para ovo-lacto-vegetarianos, com derivações de origem animal, e a terceira para veganos, com nenhuma opção de origem animal. Também oferecemos 2 tipos de arroz, um tipo de feijão, uma guarnição, a sobremesa consiste em uma fruta e refresco. Influências ambientais externas. Diagnosticamos que, para a legislação, funcionamos de acordo com a CLT, também atendemos ao Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação e as normas regulamentadoras, e temos o alvará de funcionamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Em relação aos sindicatos, funcionamos de acordo com o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Goiás, CIAEG, cuja missão é defender o interesse econômico, social e político das indústrias de alimentação, saúde e segurança, incluindo restaurantes promovendo seu crescimento. Condições econômicas. Devido ao cenário de pandemia mundial, nós criamos estratégias para garantir a qualidade do nosso serviço. Buscamos negociação com fornecedores, fazemos pesquisa de mercado, utilizamos também frutas e hortaliças da época para diminuir os custos e abrimos um restaurante para servir comida por quilo, não somente para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade em geral. Fazendo também parceria com a universidade para dividir contas de água e energia. Em relação à competitividade, nossos preços são competitivos em relação aos demais. Pontos positivos são ótimo custo-benefício e preços compatíveis com a refeição oferecida, pois trazemos experiência prazerosa devido a uma alimentação boa e adequada pelo rígido controle higiênico-sanitário. Condições sociais e culturais. Respeitamos e observamos a individualidade dos hábitos alimentares, os pratos regionais, comemorações locais e cultura. Nossos serviços são de alta qualidade e preço justo, a fim de que seja possível contemplar todos com refeições equilibradas e bom custo-benefício.
Então, nosso plano é que as influências ambientais externas e as citadas são consideradas fortalezas da Alimentare. Então, decidimos continuar mantendo como estão. Influências organizacionais internas. Primeiro será abordado o diagnóstico, em seguida, o plano para a empresa. Bom, a missão é servir refeições balanceadas com qualidades nutricionais e sensoriais, em um ambiente que seja limpo e agradável, proporcionando ao maior número de pessoas satisfação na hora da sua alimentação. Isso evidencia a preocupação da Alimentare com o bem-estar do cliente. A visão da empresa é ser reconhecida pelos colaboradores e clientes como a melhor empresa na área de gestão de pessoas em unidades de alimentação e nutrição. Os objetivos da organização é alcançar qualidade nos serviços prestados, ser uma referência na sua área de atuação, planejar refeições adequadas, como dito anteriormente, no aspecto nutricional e sensorial, realizar programas de educação nutricional e realizar pesquisas e avaliar as atividades e ações promovidas pela Alimentar. A cultura organizacional. A Alimentar preza pelo relacionamento cordial, respeito às diferenças e trabalho em equipe, o uso de uniforme e equipamento de proteção individual. Isso colabora para a criação de um ambiente saudável e justo, tornando todo o ambiente de trabalho mais agradável aos colaboradores, o que irá promover saúde. Estilo de liderança. É democrático e participativo, pois a Alimentar incentiva que a relação entre os funcionários seja pautada pela justiça, pelo respeito e que ocorra continuamente troca de experiências, o que irá promover o desenvolvimento de todos os envolvidos. Essa evolução profissional e pessoal dos colaboradores torna o clima melhor e também torna a rotina menos cansativa e estressante, resultando assim no aumento da produtividade. Natureza das tarefas. Em relação ao processo de produção, é caracterizado pela elaboração do cardápio, previsão de compras e o segmento das fichas técnicas. Essas etapas são os pilares para a produção padronizada da empresa. Em relação ao serviço de distribuição, é caracterizado por ser do tipo misto, que está entre o sistema centralizado e o descentralizado. Para alimentar, o plano em relação às influências organizacionais internas é não mudá-la, pois são características positivas, são fortalezas da empresa, o que promovem uma melhor entrega no produto final. Vamos falar um pouco do diagnóstico do processo de agregar pessoas. A respeito do recrutamento, atualmente a Alimentar é baseado em um processo seletivo que se dá a partir da avaliação dos currículos que foram coletados pela empresa. Os candidatos que tiverem seus currículos selecionados serão encaminhados para o processo de seleção, para só então serem avaliados se estão de acordo com os requisitos da empresa. Em vista do que foi analisado, do que está sendo feito, foi estipulado um novo projeto de plano para o processo de recrutamento, para conseguirmos efetuá-lo da forma mais efetiva possível. O novo projeto de recrutamento da Alimentar se baseará em um processo misto, em que há uma oferta de recrutamento tanto interno quanto externo. O recrutamento interno vai se basear em candidatos que já atuam dentro da empresa, que estão visando uma possível promoção ou transferência de atividade, enquanto o recrutamento externo busca candidatos de fora da empresa. A divulgação vai ser realizada tanto de forma impressa quanto digital, sempre revelando os cargos ofertados, assim como os requisitos para preenchê-los, e também a forma de contato para manifestar o interesse. Cartazes serão fixados por toda a empresa e disponibilizados também no painel de informações, além de publicações na internet através do nosso site e redes sociais. Então, os currículos recebidos que não forem selecionados serão armazenados em nosso banco de dados para ficarem disponíveis em oportunidades futuras. Acreditamos que essa forma deve se mostrar ideal, pois dessa forma não nos limitamos a apenas uma forma de busca de colaboradores,
Oferecemos uma oportunidade igualitária e justa de acesso à vaga, em que há incentivo devido às possibilidades de ingresso na empresa, tanto quanto incentivo para o atual colaborador poder crescer dentro da empresa. Aqui temos um modelo de cartaz para o processo seletivo interno exposto no mural da UAM. Também estamos mostrando o modelo de formulário para inscrição no processo seletivo interno para o cargo de gerente. Agora, a respeito do diagnóstico feito na seleção, os candidatos na alimentar, atualmente, no processo de seleção, é feito através de uma entrevista inicial, seguido de testes psicológicos de aptidão teórica e ou práticos, com os selecionados previamente na entrevista. Vale-se ressaltar que a avaliação dos candidatos é realizada de forma externa, para que assim ela seja feita de uma forma mais imparcial e justa possível, sem que haja favorecimento ou influências. Os candidatos selecionados para os testes e contratados são analisados a partir do ponto em que contemplem o perfil desejado e que possam agregar à empresa. São analisados pontos que irão atender às necessidades da empresa, às exigências do cargo, além do perfil, atitudes, conhecimentos e habilidades do candidato. E os candidatos que forem avaliados como mais aptos para tal cargo serão agregados à empresa, de acordo com a necessidade dela. Como a seleção busca encontrar candidatos que mais se adequam ao perfil, a gente concluiu que o atual formato do processo de seleção se mostrou bastante efetivo, então ele será mantido, se mantendo na base da forma de entrevista inicial, o teste de aptidão teórica ou prática e o teste psicológico dos candidatos. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico do desenho de cargos da nossa unidade. Atualmente, ela conta com 3 nutricionistas, um nutricionista responsável técnico, 2 estagiários de nutrição, 4 técnicos de nutrição, 8 cozinheiros, 5 auxiliares de cozinha, 4 auxiliares de serviços gerais, 9 copeiros, 2 estoquistas e 2 auxiliares de estoque, totalizando 40 colaboradores. Para realizar o diagnóstico da nossa unidade, nós utilizamos o indicador de pessoal total de Gambardella, levando em conta o número de refeições servidas pela unidade. Então, utilizando esse indicador, nós obtemos o número de 72 colaboradores, seria o número ideal de colaboradores para essa unidade funcionar bem, funcionar de forma adequada, sem que sobrecarregue algum funcionário, ou evitando também que haja perda de recursos por contratações desnecessárias. Nós fizemos também o diagnóstico quanto ao número de nutricionistas. A unidade conta com 4 nutricionistas e, segundo a resolução número 600 do Conselho Federal de Nutrição, para uma UAM que serve entre 3.000 e 4.000 refeições diárias, são necessários 6 nutricionistas. Então, como a nossa se encontra com 4, nós podemos concluir que está com um número baixo de nutricionistas também, já que a nossa unidade serve 3.720 refeições por dia. Aqui está o organograma mostrando a hierarquia das funções na nossa unidade. Então, nós temos o nutricionista responsável técnico, que é o responsável pela unidade. Nós temos os nutricionistas, os estagiários, os estoquistas e seus auxiliares, os técnicos de nutrição, os cozinheiros e seus auxiliares, os copeiros e os auxiliares de serviços gerais. Então, para o nosso plano de desenho de cargos, nós propomos que esses 72 funcionários sejam distribuídos da seguinte forma: 5 nutricionistas, um nutricionista responsável técnico, totalizando aí 6 nutricionistas necessários para a unidade, segundo o Conselho Federal de Nutrição, 2 estagiários de nutrição, 8 técnicos de nutrição, 16 cozinheiros, 14 auxiliares de cozinha, 8 auxiliares de serviços gerais, 14 copeiros, 2 estoquistas, 2 auxiliares de estoque, totalizando 72 funcionários. O organograma continua o mesmo quanto à hierarquia das funções. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como é a avaliação de desempenho. Primeiramente, eu vou falar do diagnóstico da unidade.
A avaliação de desempenho ela pode ser feita de forma individual ou em grupo e ela contribui para atribuir valor ao trabalho, identificar possíveis erros e possíveis desmotivações dos funcionários, dos colaboradores. É muito importante realizar essa avaliação em uma certa periodicidade, que aí seria definida pela própria unidade. E sempre dar o feedback ao colaborador, para ele saber quais pontos ele deve melhorar. É importante também que a empresa sempre ofereça oportunidades de crescimento e desenvolvimento e que o funcionário ofereça resultados positivos em relação aos objetivos e às metas propostas. Então, atualmente, a Alimentar realiza a avaliação de desempenho de forma direta e individual. Então, o próprio gestor faz a avaliação diretamente ao colaborador. O nosso plano para avaliação de desempenho foi modificando aí o nosso diagnóstico pelo simples fato de que a avaliação de desempenho que ocorre atualmente na Alimentar, ela é eficaz, mas ela pode ser melhorada. Então, pensando nisso, nós propomos uma avaliação de desempenho que irá ocorrer anualmente e funcione da seguinte forma. O gestor, primeiramente, vai realizar um mapeamento de competências que o colaborador deverá apresentar para desempenhar bem a sua função. Em seguida, será definido o objetivo da avaliação de desempenho, seja ele por bonificação, promoção ou apenas para o próprio desenvolvimento do colaborador. Em seguida, será aplicada a autoavaliação, que nós iremos mostrar logo à frente. Será um formulário, onde esse formulário será aplicado para promover a autorreflexão do funcionário a respeito de seu serviço na unidade, no serviço que o mesmo presta na unidade. Após essa autoavaliação, será realizada a avaliação direta, juntamente com o gestor, avaliando os critérios definidos juntamente com a equipe de recursos humanos. E, por fim, serão então fornecidos os feedbacks aos colaboradores, para saber quais pontos eles deverão melhorar e quais pontos eles estão desempenhando bem. Aqui está um exemplo de como será a nossa autoavaliação. Primeiramente, o colaborador vai preencher todo esse formulário com respostas sim ou não. E depois, o avaliador vai preencher o campo destinado a ele. Ele vai classificar cada etapa em 5 categorias por média. Planejamento satisfatório será uma média de 4 a 5 respostas sim. Muito satisfatório, média de 3 a 4 respostas sim. Satisfatório, média de 2 a 3 respostas sim. Pouquíssimo satisfatório, média de 1 a 2 respostas sim. E depois vai realizar a média final. O processo de recompensar pessoas é o diagnóstico da remuneração. A Alimentar segue os valores orientados pelo Sindicato das Indústrias da Alimentação no Estado de Goiás e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de Goiás. A remuneração, então, se dá a partir do cargo ou função do colaborador. Os colaboradores são nutricionista RT, nutricionista, técnico de nutrição, cozinheiros, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, copeiros, estoquista, auxiliar de estoquista e estagiário. Sendo assim, a remuneração ela será mantida, pois obedece padrões rígidos e imutáveis, política de generalização, processos de padronização e avaliação de cargos e valores fixos e estatísticos. Em relação aos benefícios e serviços, a Alimentar não oferece nenhum benefício e ou serviço para os seus colaboradores. Isso foi o que foi analisado no diagnóstico. Agora, no plano, a Alimentar vai passar a oferecer vale alimentação e vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, banco de horas extras, programas de bem-estar e qualidade de vida, convênios educacionais e seguro de vida. No processo de desenvolver pessoas, o treinamento ele é utilizado como uma forma para ensinar, capacitar, garantir a execução eficiente do trabalho
e motivar os colaboradores nas habilidades e nos conhecimentos necessários para o cargo. A gente leva em consideração as qualidades e as necessidades individuais de cada um. E as nossas capacitações, elas são feitas de forma agradável e dinâmica para evitar o desinteresse e o cansaço durante a atividade, porém fazendo com que o colaborador entenda o motivo de trabalhar de forma correta. Assim que o colaborador entra na empresa, ele recebe um processo de capacitação, onde tem informações sobre a nossa visão, sobre a forma como a empresa trabalha. Ele recebe orientações também sobre segurança no trabalho, sobre seus direitos e deveres, sobre o cargo que será desempenhado e também é apresentado aos colegas de trabalho, como forma para integrar um novo membro e para que ele se sinta mais familiarizado no ambiente que ele vai trabalhar. Nós fazemos um cronograma anual com treinamentos de educação permanente, que são realizados uma vez por mês, e é possível fazer alterações no decorrer conforme necessidade. E esse é o nosso cronograma de 2021 da Alimentar. Não serão feitas alterações no processo de treinamento, porque a forma com que ele se encontra hoje em dia, a gente alcança resultados satisfatórios, tanto para os colaboradores como para a empresa. Depois das capacitações, são esperadas mudanças no comportamento dos colaboradores e também com que eles adquiram uma maior competência e aumentem a produtividade, com que eles tenham mais confiança no seu trabalho e no da equipe, para que eles também melhorem a comunicação, tenham um sentimento de realização por cumprir suas obrigações de forma correta, sintam orgulho do próprio trabalho e também se sintam importantes e fundamentais para a empresa. E isso pode oferecer ao colaborador maiores oportunidades de promoção, um menor desgaste no desempenho correto do trabalho. Também oferece a possibilidade de aumento de salário por mérito e assim pode motivar no desempenho de sua função. Também não são esperadas novas mudanças nos colaboradores atualmente, porque eles já compreendem a importância dos treinamentos e das capacitações para o trabalho e para a carreira de cada um também. Na nossa comunicação, o feedback do trabalho é sempre repassado aos colaboradores no dia a dia, quando necessário, e é chamada a atenção de forma individual de quem cometeu o erro, e são feitas, então, orientações para a melhora do desempenho. Os acertos também são pontuados, reconhecidos e elogiados pelo nutricionista. A gente na empresa ainda tem a dificuldade de comunicação na hora de passar informações e orientações diárias em caso de intercorrência para todos os funcionários. Então, no nosso plano, para melhorar a comunicação com os colaboradores, a gente vai fazer um mural onde serão colocadas orientações importantes e também em caso de esquecimento, como sobre o padrão da UAN, como o porcionamento do prato proteico, por exemplo. E também, se houver algo urgente, também será colocado neste mural. A gente também vai ter um grupo no WhatsApp como forma de facilitar a comunicação e se acontecer algum imprevisto sobre a UAN. Também será comunicado de forma mais rápida desse jeito. Em relação ao processo de manter pessoas, o diagnóstico da disciplina é que os colaboradores são avisados a respeito das regras e padrões da empresa, e a ação corretiva ela é preferida à ação punitiva, já que o objetivo é corrigir o comportamento e não simplesmente punir. Mas, sendo necessária a ação disciplinar, ela é feita de forma progressiva, começando com uma advertência verbal, seguindo por uma advertência escrita e suspensão, e quando for o caso, ocorre a demissão. Lembrando que essa ação disciplinar ela é feita de forma imediata, impessoal e informativa. Em relação ao plano, os colaboradores eles são avisados a respeito das regras e padrões da empresa e vai começar a haver a documentação desses fatos com a assinatura do colaborador, para que fique comprovado que todos os servidores estão cientes dos seus deveres e direitos e evidenciando que não há discriminação ou favoritismo. Já o diagnóstico de higiene, segurança e qualidade de vida é que a empresa ela tem um ambiente físico adequado, com iluminação, ventilação e temperatura adequada, tem um ambiente psicológico agradável, tem ergonomia, já que se adquire máquinas e equipamentos adequados às características humanas, assim como os EPIs. E também prioriza por saúde ocupacional, já que assim leva à ausência de doenças por meio de uma assistência médica preventiva. Em relação à segurança, acredita-se que se previne acidentes através da implementação de práticas preventivas e da eliminação de condições inseguras de trabalho. Em relação à qualidade de vida, acredita-se na participação no desenvolvimento de habilidades
e na autonomia para a tomada de decisão, através de um ambiente agradável, motivador, com eliminação do clima autoritário no ambiente de trabalho e também através do reconhecimento e valorização do trabalhador. Não tem alterações para esses critérios, já que os critérios estão ok e aí tem uma realização coerente e responsável. Já em relação aos sindicatos, a Alimentar tem uma relação próxima com o Sindicato das Indústrias de Alimentação e com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia, através do pagamento do piso salarial, pagamento de horas extras trabalhadas, descanso semanal, normas de segurança do trabalho, escutando as queixas das classes de trabalhadores e garantindo, assim, o bom funcionamento e andamento da empresa. Também não temos alterações, já que o objetivo é aliar o interesse do sindicato com os da empresa, e dessa forma vai ter uma melhoria na produtividade e vai reduzir os níveis de conflito com esses órgãos. E assim permite o estabelecimento de um ambiente profissional e agradável para os trabalhadores. Processo de monitorar pessoas. Banco de dados. O banco de dados da empresa é algo sigiloso que possui informações sobre a empresa, os dados sobre cada funcionário, seu cargo, função, remuneração, dados pessoais, cadastro de benefícios, custos, entre outros. Na empresa, o método utilizado é o manual, onde os dados são escritos à mão com auxílio de fichas e é atualizado a cada 6 meses. Cada colaborador tem sua ficha e elas ficam armazenadas em pastas dentro da própria empresa. No nosso plano, o banco de dados passará por mudanças. O formato do banco de dados passará a acontecer de maneira semiautomática, onde as fichas já existentes com os dados serão passadas para um sistema no computador, pois assim os dados vão ficar mais protegidos e sem o risco de perder ou rasurar os papéis. Os dados serão atualizados de acordo com as demandas e assim que um colaborador começar a fazer parte da equipe, no momento de sua contratação e também quando alguém for desligado da empresa. Sistema de informações gerenciais. É um sistema utilizado para coletar, registrar, armazenar, analisar e recuperar dados sobre os recursos humanos. A empresa utiliza um programa de sistema de informação que acompanha os planos e objetivos da empresa, gerindo todos os dados e transformando em informações sobre os colaboradores, que ajudam na tomada de decisões, na redução de custos, na melhoria das competências, competitividade e também para avanços em toda a empresa. No nosso plano, o sistema de informações não passará por mudanças, visto que o programa já utilizado está suprindo as necessidades da empresa, está bem completo e gerando bons dados que auxiliam na melhoria da empresa e na tomada de decisões. Nas nossas considerações finais, nós colocamos que este trabalho foi muito importante para o aprendizado do grupo. Tivemos a possibilidade de aprender e pensar como faríamos se estivéssemos à frente de um MUAN, a gestão de pessoas. Desenvolvemos várias etapas do processo e compreendemos a importância de fazer uma boa gestão. Tivemos o auxílio e orientação da nossa professora, que foi de suma importância para avançarmos no processo de aprendizagem e elaboração deste trabalho. E as informações e contribuições até aqui aprendidas são imprescindíveis para a nossa formação como profissionais da nutrição em UAN. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.